Olá! Começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje, estou com a advogada Cláudia Regina Mendes Carvalho, membro da OAB, que vai falar sobre oficina de paz. Bom, Cláudia, primeiramente, extremamente obrigada por você ter tido um tempinho na sua agenda para vir aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que está cada vez mais atual no dia de hoje, que é a oficina de paz. Então, esse é um projeto da OAB Santos, correto? Então, antes de qualquer coisa, obrigada pela oportunidade, Giovana, de poder divulgar esse trabalho, né? Na verdade, ele é uma prática reconhecidamente colaborativa e recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele nasceu por iniciativa de uma juíza de direito, a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, que é lá de São Vicente, e vendo, enfim, convivendo com os conflitos familiares na vara em que ela atua como titular, ela percebeu a necessidade de tentar trazer mais informações para os pais a respeito do impacto, das consequências desses conflitos na vida dos seus filhos. E em razão também de percebermos que o próprio processo judicial, ele não é capaz de colocar fim àquele conflito. Muitas vezes ele até acaba intensificando o conflito por conta das decisões que são proferidas, né? E tomando contato com esse tipo de trabalho que é desenvolvido em outros lugares do mundo, como na Europa, principalmente nos Estados Unidos, ela então desenvolveu um projeto próprio para nós aqui no Brasil, adaptado às nossas necessidades e realidades sociais. E a partir daí ela vem realizando esse trabalho. Nós fizemos parte do grupo original da oficina lá de São Vicente desde 2013. E hoje ele se encontra em várias localidades no Brasil adentro, né? Então essa oficina é um projeto novo, né? 2013 para cá, 5 anos. Isso. E aí nós trouxemos então há 2 anos atrás aqui para a OAB Santos. Porque convivemos diariamente também, né, enquanto militantes na área, percebemos as dificuldades que as pessoas atravessam para poderem falar a respeito desses conflitos, porque normalmente elas se fixam somente nos direitos, esquecendo-se dos deveres e também das consequências, né, para todos os envolvidos na família, não só para eles diretamente, mas principalmente para os filhos. E como são crianças e adolescentes, normalmente eles não têm condições de se manifestar ou de se expressar para dizer o quanto estão sendo, de alguma forma, impactados por aquilo. Então, essa é uma forma muito sutil de se conscientizar os pais para estas práticas que acabam não colaborando, né, para uma melhor convivência e harmonização da família. Quando você citou, né, vários conflitos que surgem, que tipo de conflito que é o mais comum, que você trabalha mais? Olha, normalmente o que acaba no judiciário, a gente fala assim, que ali é o hospital do ponto de vista moral, não é? Então chegam as pessoas que estão adoecidas de relações enfermas. Então estas pessoas muitas vezes vêm lutar por direitos relacionados normalmente ao divórcio ou à dissolução da união estável. Então, existem discussões a respeito de patrimônio, mas na oficina especificamente, a gente vai trabalhar com aquelas famílias cujos direitos que estão sendo discutidos na justiça sejam pensão alimentícia, a questão da convivência familiar, a questão, por exemplo, das visitas, né? E por aí vai. A questão da alienação parental, que é muito, infelizmente, hoje em dia, muito hoje, né? Muito, né? E isso acontece também por conta de desinformação. Então, por isso que a oficina vem com esse caráter informativo para trazer essa notícia às pessoas de que existem alternativas, de que existem caminhos, né? Que podem ser diferentes do próprio Poder Judiciário. Quem pode procurar essa oficina de paz? A oficina pode ser buscada por qualquer pessoa que esteja passando por esta situação. Não há um limite no caso de um limite financeiro, não há nenhum limite social? Não, ele é um trabalho inteiramente gratuito, realizado em parceria com a OAB Santos, através de voluntários, né, uma equipe de voluntários. E ele é disponibilizado para qualquer pessoa. Então, quando a gente fala oficina de pais, ela não se resume somente aos pais, mas também aos demais adultos que fazem parte dessas relações familiares. Então, os avós, que muitas vezes são os cuidadores reais no dia a dia daquela criança, daquele adolescente, né? Os pais tendo a necessidade de trabalhar, muitas vezes são os avós que cuidam, né? Que dão o almoço, que levam à escola, que buscam, enfim.
os tios, primos, irmãos de outros casamentos que os pais venham a ter, então que sejam maiores, isso é importante dizer, né? Esta oficina, ela é focada nos adultos, então em pessoas maiores, que estejam envolvidas nessa esfera familiar conflituosa. Certo, você falou pessoas maiores, necessariamente maiores de idade, porque nós sabemos que temos pais e mães que são menores de idade. Sim. Como que funciona? Uma boa lembrança essa, né? Pode acontecer, e já aconteceu, nós estávamos até falando sobre isso, de pais e mães que sejam menores de idade. Normalmente eles vão acompanhados de um maior. Então vão com o pai ou com a mãe para poder participar da oficina, mas sempre na condição de pai ou de mãe também, não como filho de um casal que esteja vivendo a situação do conflito, tá? Aí isso não pode na oficina de pais. Você falou também, né, que o foco são nos adultos, né? E existe, fora dessa oficina, algum trabalho feito com crianças? Porque a gente sabe que a alienação parental, como você mesma comentou, está crescendo, infelizmente, Sim. muito, né? E isso meio que prejudica, né, a psique da criança. Existe algum trabalho que a OAB também direciona para crianças ou ainda não? Ainda não, né? Porque assim, esse convencimento das famílias, essa persuasão é um caminho que nos exige ainda muita coisa, Sim. né? Até para eles virem, reconhecerem primeiro a dificuldade, né? Assumirem a responsabilidade de tomarem conhecimento e, de alguma forma, modificarem, transformarem de acordo com aquilo que aprenderam. Então, ainda é um caminho bastante extenso. O que existe, na verdade, é dentro da oficina que foi criada inicialmente pela doutora Vanessa, também são oficinas para adolescentes e para crianças especificamente. No entanto, aqui na OAB a gente ainda não achou por bem instaurar essas oficinas, porque, na verdade, assim, a gente queria primeiro ver como seria o fluxo de participantes nas oficinas dos adultos, né, que, na verdade, acabam sendo os principais responsáveis aí por todos os processos que acontecem, né, de alienação, enfim, em relação aos filhos, para que a gente pudesse ter uma ideia de fluxo do quanto o trabalho estaria evoluindo, para que depois, aos poucos, com calma, a gente implementasse cada uma das demais oficinas, porque são muito importantes. A gente percebe no tempo que nós estivemos lá diretamente em São Vicente, que há uma participação bastante interessada, né, das famílias, elas levam os filhos para participar, então é bem bacana também esse trabalho, mas não é um trabalho específico em cima da alienação, é traduzir o que é a oficina dos pais para os filhos, na linguagem, obviamente, apropriada e adequada para os adolescentes e para as crianças. Outra pergunta que eu tenho, né, porque esse tema é bem interessante e muito atual, né? São várias as situações jurídicas, né, que levam, né, a essa necessidade dessa mediação, né, dessa resolução desse conflito. É dividido por temas? São todos colocados juntos? É estipulado uma data para algum tipo de conflito? Como é que funciona essa dinâmica? Então, a oficina, ela como uma prática colaborativa, ela acontece de modo coletivo, então, e indistintamente. Então, ela é constituída tanto por homens quanto por mulheres. Normalmente, nós trabalhamos em 2 salas separadas, de modo a evitar qualquer tipo de conflito dentro da própria oficina, porque a gente sabe que muitas vezes existem medidas, né, em relação a um dos pais, medidas protetivas, então eles temem até a aproximação física do outro, né? Por outro lado, trazem muitas emoções ainda, como raiva ou muita tristeza, e realmente não se sentem confortáveis em estar no mesmo ambiente que o outro. Então, normalmente a gente divide em 2 salas, né, cada uma com uma instrutora, e ali eles recebem informações tanto de natureza psicológica quanto social e também jurídica ao final, além de passarem por 2 dinâmicas. Então a gente faz uma dinâmica de comunicação não violenta e outra dinâmica que é baseada na constelação familiar do Bert Hellinger, né? Então a gente fala sobre... explicar, porque a gente fala muito hoje, a gente escuta muito, né, na mídia falar comunicação não violenta e constelação familiar. Você poderia, né, dar uma pincelada do que é um e o que é outro, até para a gente esclarecer para o pessoal de casa? Claro. Na verdade, todas essas são técnicas de trabalho
na área de pacificação de conflitos, todas. Então, tanto a oficina de paz quanto a comunicação não violenta, que é a linguagem que a gente usa em todos esses trabalhos, a própria constelação familiar, a mediação de conflitos, conciliação e por aí vai. A comunicação não violenta, ela foi criada pelo Marshall Rosenberg quando ele se deu conta da necessidade que todos nós tínhamos de traduzir através da violência uma necessidade humana muito mais profunda. Então ele percebeu essa relação e ao perceber essa relação, ele aprofundou seus estudos e começou a fazer várias oficinas pelos Estados Unidos, inclusive gratuitamente, né? Para mostrar às pessoas a importância de se pensar naquilo que você está falando, como você está falando e a quem você está dirigindo aquilo que você está falando, não é? Então, nós pincelamos na oficina, por exemplo, a estrutura básica da comunicação não violenta, os 4 passos básicos, né? Então, a questão da observação diante de uma situação de conflito, como se você estivesse ali como uma câmera apenas registrando aquele fato, sem julgá-lo. O segundo elemento da comunicação não violenta é a questão do sentimento, como você se sente diante daquela situação conflituosa. Então, parar e se perceber naquele momento. O terceiro passo é justamente tentar enxergar por trás do seu sentimento que necessidade humana não está sendo satisfeita e que precisa ser atendida. E a partir daí, então, endereçar um pedido de forma respeitosa ao outro. Então, a gente fala isso brevemente, inclusive nós temos 2 vídeos muito interessantes, um que a gente mostra a comunicação habitual, que muitas vezes é violenta entre os casais, e depois no outro vídeo a gente mostra os 2 passados pela oficina de paz, né, já com aquele filtro da comunicação não violenta. E obviamente que a resposta, inclusive para o filho, é completamente diferente. Então, você comentou, isso tudo foi da comunicação não violenta. Isso. E a outra que você comentou também é a constelação familiar. Isso, a constelação familiar é um trabalho que foi idealizado pelo Bert Hellinger, que tem várias formações. E ele, como missionário na África, ele passou a observar como as pessoas resolviam seus conflitos nas tribos, né? E aí ele percebeu que aquele modo ancestral, ele pensava muito na coletividade e no impacto que a coletividade tem sobre cada um dos seus membros, não é? E a partir daí ele também começou a estudar isso com maior profundidade e percebeu que todos nós trazemos de alguma forma heranças dos nossos ancestrais, heranças de comportamentos, de atitudes, coisas que até podem parecer assim, tanto quanto misteriosas, né? E que de repente lá atrás alguém da nossa família tinha aquele tipo de comportamento, aquele padrão de conduta que pode ser bom, mas que também pode ser prejudicial na vida da pessoa e que se repete mais adiante. E muitas vezes você fica preso e sofrendo naquele padrão sem consciência de que ele vem lá de trás. Então, na constelação, procura-se resolver essa questão, esse emaranhamento, como eles costumam dizer. Então, existem algumas leis, né, em relação a isto, que é, por exemplo, a questão de você reconhecer o seu lugar no sistema. Então, isso é muito interessante, a questão do pertencimento a um sistema. Então, o quanto os excluídos de qualquer sistema familiar sofrem com esta condição, né? E passam adiante para os seus descendentes. A questão, por exemplo, do dar e receber, tem que haver um equilíbrio nessa condição de troca. Certo. Bom, Cláudia, a gente vai fazer agora uma breve pausa para o nosso intervalo e então a gente vai continuar falando então dessas dinâmicas, né, e da responsabilidade, né, da oficina de paz, né, perante a sociedade no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate aqui na Santa Cecília TV. Lembrando que você pode ter informações sobre a Associação Médico Espírita de Santos através de nosso site, que é www.amesantos.net.br,
ou também através de nossa página no Facebook, que é Ame-Santos. Lá você terá acesso aos nossos cursos, atividades, jornadas e palestras, não só aqui realizadas em Santos, mas também toda a região da Baixada Santista pelos médicos e profissionais de saúde pertencentes ao quadro da Ame-Santos. No programa de hoje, estou com a advogada Cláudia Regina Mendes Carvalho, que está falando sobre a oficina de pais. Bom, a gente mencionou no nosso bloco anterior a questão da alienação parental. Algumas pessoas não sabem exatamente o que é isso, né? Como que a gente pode explicar? A gente falou que está cada vez crescendo, né, entre os casais que se separam, mas o que vem a ser para aquelas pessoas que não sabem o que é exatamente esse nome? Na verdade, a alienação, ela decorre de toda a interferência que você realize no relacionamento entre o pai e um filho, tá? Ou entre a mãe e o seu filho, ou mesmo entre os demais familiares. Então, qualquer pessoa, na verdade, pode ser um alienador, não somente o pai e a mãe, né? Que estejam se relacionando diretamente com seus filhos, mas qualquer pessoa, tá? Pode ser uma madrasta, um padrasto, um avô, uma avó, um conhecido da família. Alguém que tenha uma influência sobre essa criança, criança, né? E prejudicando, causando dano ao relacionamento que ela tenha com o seu pai ou com sua mãe. Normalmente pessoas com quem ele não convive, né? Porque depois de uma separação, normalmente uma das pessoas fica com um filho e o outro visita esse filho. Tem a convivência e aí, conforme o conflito que esteja estabelecido, essa convivência ela pode ser bastante limitada, como ela pode não acontecer, tá? Ou ela pode até acontecer de uma forma razoável, não é? O objetivo é que, na verdade, após essa separação, a criança tenha a mesma possibilidade de acesso ao pai ou à mãe que não reside com ela, tanto quanto ela tem com o pai ou a mãe que reside com ele. Né? Então, quando não acontece essa situação, ela própria já é ensejadora de uma dor para essa criança, porque ela perde, a perda parental que a gente fala, é a perda da presença do outro na sua vida. Então, quando ela tem outro adulto que fica incitando-a contra aquele pai ou contra aquela mãe que já não está presente fisicamente, isso pode trazer um dano muito grande a longo prazo. Então, pelo que eu vejo, essa oficina tem grandes impactos também sobre a criança e adolescente, correto? Diretamente, porque a partir do momento em que os pais se apercebem de que eles próprios estão causando esse tipo de mal na vida dos próprios filhos, eles ganham a oportunidade com o conhecimento de transformarem. A gente costuma dizer, Giovana, na oficina, porque é comuníssimo eles dizerem assim, mas é o outro que tinha que estar aqui ouvindo isso. Então a gente diz assim, mas antes de pensar no outro, tente olhar para você e identificar o que você pode modificar para melhor, o que você pode fazer, transformar para melhor na sua relação com o seu filho e na relação do seu filho com o outro, porque ele precisa tanto de você quanto do outro, né? Esse é um dos direitos da criança e do adolescente, de qualquer ser humano, de amar e de ser amado, né? É verdade. Então é um princípio básico. Então a criança ela não tem que escolher. O que normalmente a gente vê lá na alienação é muitas vezes uma vitimização da pessoa para que a criança possa escolher o lado dela e defendê-la, né? E aí se estabelece uma crise de lealdade que a gente fala. A criança, por amar aos pais, a ambos, ela fica na dúvida, ela fica dividida, mas afinal de contas, eu tenho que ceder ao meu pai, eu tenho que ceder à minha mãe, eu tenho que ficar do lado do meu pai, ou tenho que ficar do lado da minha mãe. E eu costumo brincar com o pessoal que pai e mãe não é Fla-Flu, não é Santos e Corinthians, não tem que escolher lado, né? A criança tem direito e deve ter o acesso e a convivência com ambos, porque ambos têm uma riqueza de experiências, de conhecimento, de afetividade, que são absolutamente fundamentais para a criança, para o seu desenvolvimento saudável. Então, uma das coisas importantes da oficina é justamente passar essa informação e relembrá-los disso, porque é algo que é inato em todos nós. Nós sabemos o quanto nós precisamos também sermos amados. Então, de prestar atenção ao filho naquele momento que está passando, porque uma situação de divórcio é uma situação muito difícil para as pessoas. A gente diz assim, não tem uma receita, não é uma receita de bolo, que você seguindo passo a passo, você vai conseguir superar aquilo tranquilamente.
né? Então, é uma situação difícil. Ninguém se une a outra pessoa, ninguém constitui uma família querendo acabar com prazo de validade. É verdade. Né? Então, para sair desta situação, também se exige de tempo, né? Também exige-se um pouco de entendimento, de maturidade, de jogo de cintura, de flexibilidade e de se permitir também viver essa perda, né? Porque as pessoas muitas vezes, no afã de querer dar continuidade à vida, não passam por esse momento do luto, né? De sentir a perda, o quanto é importante você também se aperceber disto e ficar triste, permitir-se a tristeza, né? Que é necessário. Outros casos, então, casos de violência doméstica também acaba indo para a oficina de pais? Também, existem muitas famílias, hoje em dia, infelizmente, também é recorrente a questão da violência doméstica e eles vêm também encaminhados, aí vem pelas varas de família, né? Nós temos vários parceiros que encaminham. Então, além dos próprios advogados que podem fazer esses encaminhamentos, as varas de família, o CADOG, que é um convênio que a Prefeitura mantém com a OAB Santos, a Defensoria pode encaminhar, os conselheiros tutelares são nossos parceiros, o próprio Sejusc, que é o Centro de Conciliação, também encaminha para nós. Então, qualquer pessoa. E ali a gente, na verdade, tem um leque de informações muito grande. Então, nós acendemos algumas luzes para que depois as pessoas possam sair dali e buscar uma ajuda específica, uma ajuda necessária, como uma ajuda psicológica, por exemplo. Né? Então, isso já é, de alguma forma, um gatilho para que a pessoa procure se ajudar e se modificar. Um parênteses, né, na nossa conversa, a questão espiritual, religiosa, você consegue pontuar também nessa questão da oficina de pais? Uma das coisas que a gente costuma dizer é como que a pessoa pode se ajudar naquela situação. Então, a gente fala que é importantíssimo nesse momento pelo qual eles estão passando, de muito conflito, de procurar um apoio em pessoas e em atividades que de alguma forma possam refazê-las, né? E certamente a gente sempre lembra essa possibilidade. Então, alguém que tenha uma religiosidade, que possa frequentar, seja uma casa espírita, seja um templo budista, seja uma igreja católica ou evangélica, o quanto é importante naquele momento a pessoa encontrar esse conforto espiritual, até para que ela não vá por outros caminhos. Não é? Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental e a gente toca assim, muito en passant, né, por essa questão de buscar ajuda onde de fato você possa encontrar um reconforto para reiniciar, para recomeçar a sua vida. Mas não tem nenhum dado, não foi levantada nenhuma estatística ainda sobre se mais religiosidade, mais compreensão, aceitação, ou ainda não fizeram nada nessa linha? Não, a gente não tem esse tipo de estudo, de abordagem, mas o que a gente percebe na fala deles, porque assim como a gente vai fazendo a palestra, né, vai conversando com eles e nas próprias dinâmicas, é também recorrente a inserção da questão da religiosidade. Então, muitos deles trazem a palavra sobre Deus, o quanto é importante, o quanto encontraram abrigo na sua religião, o quanto encontraram apoio no grupo, né? Porque não é só uma relação direta, pessoal com Deus, mas também o quanto o grupo de apoio das igrejas, né, e demais entidades ajudam-nos a passarem por esse momento com muito mais tranquilidade, né, com muito mais serenidade. Certo. Onde que acontece essas oficinas? É dentro da OAB? Isso, acontece sempre na Escola Superior de Advocacia, que é ali na Senador Feijó, Altos, e sempre acontece ali, né? Infelizmente, nós ainda não temos uma condição de acessibilidade para as pessoas, né? Porque é uma construção antiga, então nós temos ali uma escada um tanto longa, mas as pessoas que puderem e precisarem desse trabalho ficam convidadas a conhecer. E qual é a periodicidade desses encontros? Eles acontecem uma vez por mês, normalmente na primeira sexta-feira de cada mês. A não ser que haja um feriado
ou alguma ponte de feriado, né, que tenha sido feriado numa quinta-feira, então aí na sexta a gente não faz. Mas normalmente é sempre a primeira sexta-feira de cada mês. Ou seja, então agora mês de outubro, dia 5 de outubro. Isso, dia 5 de outubro. E assim, nós passamos a receber as pessoas a partir da 1h da tarde. E o trabalho tem início às 1h30, então vai da 1h30 até as 5h30 com uma pausa para o lanche. Tá. Então... E você também comentou que é coletivo. Existe algum constrangimento? Porque algumas pessoas podem ser mais tímidas, né, ter mais dificuldade para falar de sua situação, até pelas cargas emocionais que podem surgir. Existe algum trabalho individualizado, alguma coisa mais que proteja, né, esses momentos? Sim. Porque o que acontece, por estarmos ali todos juntos, né, um número grande de pessoas, alguns, como você falou, podem realmente se sentirem de alguma forma desconfortáveis. Mas ninguém é obrigado a falar, né? Até porque é muito mais a instrutora que passa as informações e a gente sempre abre a palavra para quem deseja, né? Poder compartilhar alguma experiência ou tirar alguma dúvida, colocar algum comentário. E o que eu acho, Giovana, nesses anos todos aí de oficina, que é muito rico, é justamente essa troca de experiências, né? E o fato de ser mesclado. Então, são sempre grupos mesclados por homens e mulheres. Então, muitas vezes, a pessoa que é mulher, por exemplo, ela vivencia uma determinada dificuldade com seu ex-marido. E ela tenta passar essa situação para ele, mas ele não ouve. Quando ela dá esse testemunho, os outros homens que estão na sala também muitas vezes estão vivenciando exatamente a mesma situação, mas não dão atenção às suas ex-mulheres. Então, ao ouvirem o relato de uma terceira pessoa que é neutra, que é imparcial em relação às histórias deles, eles ficam mais atentos, né? É uma questão de comunicação. E a mesma coisa, quando homens, por exemplo, que é muito comum, mulher falar a respeito de pensão alimentícia, né, do atraso ou do não pagamento de pensão alimentícia. E os homens normalmente falam da dificuldade de acesso para conviverem com seus filhos ou mesmo da própria alienação parental. Então, quando eles dão esse relato, as mulheres ficam mais atentas, elas ouvem de uma forma diferente. Então, eu acho que essa é uma das maiores riquezas da oficina, porque aí não é a instrutora que está falando, mas é alguém que está ali como ele, passando por uma situação muito semelhante. Certo. Cláudia, a gente tem um minutinho agora para terminar o programa. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa do porquê participar, como participar, o que você ressalta de importante na situação, ok? Eu convido, antes de tudo, todos a participarem e é muito importante as pessoas conscientizarem que existem diversas alternativas e formas de se resolver um conflito, que ele, essencialmente, não é algo destrutivo, ele pode ser bastante construtivo a partir do olhar que cada um tenha sobre ele e, principalmente, a partir das escolhas que cada um faça. Então, a oficina, ela é, na verdade, um pontapé inicial para as pessoas repensarem e ressignificarem as suas escolhas até aquele momento, de modo que possam buscar uma harmonização na sua família, nas relações com o outro e possam conviver em paz. Esse é o nosso objetivo. Então, relembrando ao pessoal de casa, os encontros são todas as primeiras sextas-feiras do mês, a partir da 1h30 da tarde. A partir da 1h nós já estamos recebendo as pessoas e o trabalho tem início exatamente às 1h30. Correto. Então, mais uma vez, repetindo o endereço. Fica na Avenida Senador Feijó, eu vou dever o número, na Escola Superior de Advocacia. Tem algum site, Tem, o site da OAB Santos ou então o Facebook, que é muito mais fácil, OAB Santos. Certo. E aí ali a gente divulga sempre as datas, horários e endereço certinho da oficina. Muito bom. Bom, Cláudia, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Espiritualidade em Debate, né, com esse assunto que ajuda tantas famílias, né, aqui de Santos, né, e da região, dependendo, né, de suas localidades, onde elas possam se locomover, né. Mais uma vez, muito obrigada pelo tema aqui no Espiritualidade em Debate. Você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!